Bem-vindo ao Instituto. Imagine só você acordar num quarto que parece o seu, mas não é. A parede, o cheiro, o silêncio, tudo lembra o seu quarto. Mas lá fora, corredores sinistros, câmeras para tudo que é lado e outros jovens com poderes inexplicáveis. E nenhum deles sabe se vai sair de lá vivo. E essa então é a atmosfera sufocante de O Instituto, do Stephen King. Uma história que fala sobre poder, controle e medo. E acima de tudo, sobre resiliência e esperança. Hoje então vamos falar desse universo sombrio criado por Stephen King. Vamos entender as inspirações por trás dessa obra e comparar com a nova série que traz essa história para as telas. Porque o próprio King uma vez disse: o verdadeiro terror não vem dos monstros, e sim das pessoas que acham que estão fazendo o bem. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Stephen King, então, lança o Instituto em 2019. Logo de cara, muitos leitores viram, então, um filho distante de It a Coisa e Carrie a Estranha. Mais uma vez, Stephen King volta ao tema da infância roubada. Crianças submetidas a poderes que não compreendem, enquanto adultos fecham os olhos. King começou a escrever o livro, então, inspirado em notícias de experimentos governamentais. E também sobre crianças que eram detidas, crianças imigrantes que eram detidas nos Estados Unidos. E também o medo do que a ciência pode fazer em nome da segurança nacional. E o King disse que pensou: e se estivesse fazendo isso com crianças paranormais? Assim nasceu O Instituto, uma mistura de ficção científica com terror psicológico. A história começa com Tim Jameson, um ex-policial que decide recomeçar a vida em uma pequena cidade chamada Dupree. Mas esse início é apenas o prelúdio. O verdadeiro protagonista é Luke Ellis, um garoto superdotado de 12 anos, com um QI altíssimo e uma leve capacidade telecinética, mover objetos com a mente. Uma noite, ele é sequestrado. Seus pais são assassinados e ele acorda em um quarto idêntico ao seu, mas dentro do instituto. Lá, ele descobre outras crianças com poderes como telepatia e telecinese. Todas são testadas, dopadas e manipuladas por uma equipe de cientistas liderados pela enigmática Sra. Sigsbee. Os experimentos têm um objetivo: usar as habilidades das crianças como arma psíquica para eliminar ameaças ao governo e manter a ordem mundial. Luke começa a planejar uma fuga, algo que ninguém jamais conseguiu. E o que ele descobre durante essa jornada vai além da simples crueldade humana. Revela o preço da obediência, o peso do poder e o valor da empatia. Não aqui. Fica longe de lá. Do local de pesquisa? Estão acontecendo coisas que você não acreditaria. Então, gêniozinho, como é que a gente se manda daqui? A gente só tem uma chance. A gente não tem muito tempo. Vou achar um jeito de ajudar todos nós. Às vezes você ganha mostrando que quer lutar. A gente vai fazer mais que isso. A gente vai acabar com esse lugar. Stephen King então constrói uma história que ao mesmo tempo é ficção científica e crítica social. Aqui então King aborda o tema de um governo autoritário que usa a ciência para manipular inocentes. E também o abandono da infância, tratando essas crianças como descartáveis. Para fechar, a coragem coletiva, a ideia de que os mais frágeis podem desafiar um sistema gigantesco. É impossível você ler esse livro e não lembrar dessas duas outras histórias. Inclusive, essa aqui também é do Stephen King, onde crianças são vítimas de experimentos secretos. Mas o Instituto se destaca pelo realismo cruel. Aqui não há monstro, há pessoas comuns que acreditam estar fazendo certo.
Em 2024, o Instituto ganhou uma adaptação em série, produzida pela Spyglass Television e com Ben Barnes e Mary Louise Parker no elenco. King elogiou o projeto, chamando-o de uma das adaptações mais fiéis e ao mesmo tempo mais sombrias de sua obra. As semelhanças principais. A fidelidade aos personagens, Luke, Kalisha, Nick e Avery são retratados de forma muito próxima ao livro. O clima de tensão psicológica, a série mantém a atmosfera claustrofóbica do Instituto, com as câmeras, os choques e os experimentos. A crítica política, o roteiro conserva o tom moral e social que King imprime no livro. As diferenças marcantes. A série expande o papel de Tim Jameson, transformando-o quase em um segundo protagonista, com mais tempo de tela e uma ligação emocional mais forte com Luke. O final é mais aberto, sugerindo uma possível continuação, algo que o livro encerra de maneira mais fechada e trágica. Há também uma exploração mais visual do Instituto, mostrando setores e experimentos que no livro ficam apenas sugeridos. Enquanto o livro é mais reflexivo, a série aposta em ação e suspense, com uma estética próxima de Dark e Mindhunter. Por trás dessa história, então, King nos fala sobre resiliência e empatia. Luke não vence o sistema com a força, mas com inteligência e coragem. O Instituto, na verdade, é uma metáfora. Como o poder tenta moldar novas gerações. Mas mesmo aprisionado, as mentes livres encontram um jeito de escapar. Há uma frase que define bem o espírito dessa obra. Eles poderiam controlar nossos corpos, mas nunca os nossos pensamentos. O Stephen King então escreve esse livro logo após escrever Outsider e A Zona Morta. Então muitos acham que essa história estaria no mesmo universo dessas duas obras. Outra curiosidade também é a cidade onde se passa essa obra. A cidade ela é uma cidade fictícia, mas foi inspirada sim numa cidade real. Stephen King disse que foi inspirada sim numa cidade real do interior do Maine. Outra curiosidade é que o Stephen King se inspirou em uma história real da CIA dos anos 50. Um projeto que chamava MK Ultra. Um projeto que buscava então um controle mental das pessoas. O livro foi considerado um dos melhores de 2019 pela New York Times. E muitos críticos disseram que é o Stephen King mais político das últimas décadas. O Instituto, então, não é uma história de terror. É uma reflexão sobre como o mal pode se esconder através de boas justificativas. Sobre o que estamos dispostos a sacrificar em nome de uma segurança. E o que acontece quando quem deveria nos proteger se torna nosso verdadeiro inimigo. O livro e a série se completam. Um traz o terror nas palavras, o outro traduz em imagens. Ambos fazem a gente questionar até onde vai o controle e aonde começa a liberdade. Essa talvez seja a grande lição que Stephen King traz nesse livro. O poder não está em mover objetos com a mente, e sim manter a humanidade mesmo quando todo mundo tenta tirá-la de você. Em O Instituto, Stephen King nos mostra o que acontece quando a ciência decide brincar de Deus, e o homem tentando sempre ser maior do que aquilo que compreende. O verdadeiro monstro é aquele que acredita poder controlar a vida e ignora o peso das suas próprias escolhas. E se você quiser continuar nesse mundo sombrio de Stephen King, eu vou deixar aqui no link aqui do lado o próximo vídeo aqui do canal, onde você vai entrar num outro laboratório de horrores, o laboratório de Victor Frankenstein. Dois mundos diferentes, mas o mesmo erro. A ciência cria, mas não sabe lidar com as consequências. E a curiosidade que ultrapassa o limite da compaixão. Muito obrigado a todos vocês e te vejo no próximo vídeo.